Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai falar do atendimento de palhaços e palhaças em alas hospitalares que atendem os idosos. É muito comum a gente conhecer projetos de atendimento hospitalares, de humanização hospitalar, voltado à faixa etária das crianças. Pouco se fala e poucos projetos atendem exclusivamente os idosos. Eu tive uma experiência de mais ou menos 5 anos atendendo essa faixa etária. Nós íamos uma vez por semana, juntamente à assistência social do hospital e ao grupo de enfermagem, a gente tinha que fazer uma seleção, uma peneira dos atendimentos na semana. Porque a quantidade de idosos internados era muito grande e infelizmente não era possível atender a todos. Então a gente tinha que escolher e discutir os casos de idosos que recebiam menos visitas, que estavam mais desamparados afetivamente e que por conta disso precisavam da nossa visita para aumentar a autoestima, para dar uma atenção especial. Nossos atendimentos eram para alas de geriatria e também para os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos eram aqueles pacientes crônicos que estavam em estágio terminal. E a visita então vinha para dar dignidade a essa fase da doença. A energia nesse caso era a de celebração. Celebrar cada minuto de passagem na Terra. Uma coisa que a gente percebeu com o decorrer do tempo é que era muito importante na seleção, na escolha dos pacientes que íamos atender no dia, prestar bastante atenção no nível de senilidade, se o paciente estava senil ou não. Se o paciente era confuso, se o paciente era mais lúcido, mais consciente. E isso nós tínhamos que anotar antes da visita, porque a abordagem para cada caso era muito diferente. Nós percebemos que o paciente que apresenta algum tipo de confusão mental, as brincadeiras de palhaço que a gente costuma fazer, como mesmo se apresentar com aqueles nomes engraçados que em geral nós temos, apresentava mais confusão para o paciente. Ele ficava ansioso, ficava nervoso porque não entendia aquelas figuras ali falando nomes engraçados para ele. Então a coisa deixava de ser divertida e causava ansiedade. Nesses casos, nós tínhamos que trabalhar muito a poesia, a música. Então, entrar no quarto para fazer uma visita dedicada ao acompanhante, mas dedicada ao paciente na afetividade, e para isso a gente usava muito o elemento musical. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da música, do repertório. No caso de pacientes conscientes, a abordagem já podia ser feita através da conversa, do diálogo, do que nós chamávamos de fofocologia. A fofocologia é o estudo, a pesquisa da vida alheia. E com essa brincadeira, com essa abordagem, a gente podia fazer perguntas para o paciente, para o acompanhante, e ali colher depoimentos daquele paciente, da vida passada, da infância, da adolescência, dos amores, dos sonhos, dos projetos, do seu casamento, de quando teve os filhos, dos netos. E com isso, com essa conversa, a gente tirava o foco da doença. Infelizmente, a gente percebe nas alas hospitalares que o paciente que fica internado por muitos e muitos meses, ele acaba perdendo um pouco a sua identidade. A Dona Lourdes às vezes deixa de ser a Dona Lourdes e passa a ser conhecida pela senhora que tem a infecção X ou Y. A senhora do leito 1 ou leito 2 que está em pós-cirúrgico, está em recuperação. E isso com certeza afeta a autoestima do paciente. Porque coloca ainda mais, se não bastasse a dor, coloca também psicologicamente o foco na doença.
E a visita dos palhaços e das palhaças era um momento importante para dar foco à identidade, de recuperação dessa identidade. E a gente percebia que isso elevava a autoestima. Percebia pela disposição corporal do paciente, que às vezes quando a gente entrava na visita estava deitado, mais prostrado, e no decorrer da conversa, da abordagem, ia se reerguendo, ia se abrindo o peito e terminava muitas vezes a visita sentado no leito. Alguns que podiam chegavam até a acompanhar os palhaços na porta para se despedir. Como eu falei, a abordagem com os pacientes com algum tipo de confusão mental seguia por um outro caminho. Aí realmente era uma abordagem mais musical, uma serenata, uma poesia, uma homenagem oferecida para aquele paciente e acompanhante. A gente percebia que tentar conversar com o paciente em confusão mental deixava-o mais estressado, mais ansioso. E com isso a gente foi desenvolvendo um repertório. E aí é interessante porque foi um repertório dedicado a essa faixa etária. A gente começou a perguntar o que para os acompanhantes, o que aquela paciente gostava de ouvir. Um samba, uma bossa nova. E assim a gente foi desenvolvendo um repertório de Roberto Carlos, Adoniran Barbosa, marchinhas de carnaval. Meu filho tá aqui do lado vendo eu gravar e ele tá fazendo um fundo musical pro meu texto. Obrigada, Joaquim. Joaquim. Te amo. Ganhei um beijo. A gente foi desenvolvendo um repertório mais voltado a essa faixa etária. Isso é uma coisa muito interessante, porque o fato de tocar, cantar uma música que eles gostam também aproxima o paciente de sua própria identidade. Eu tenho um depoimento de uma visita a um asilo que é interessante nesse sentido. Uma garota da nossa equipe, uma palhaça da nossa equipe, que ia puxar a música, que estava com o violão, ia puxar a música para a gente fazer ali uma abordagem, uma serenata para os idosos, deu um branco nela. Naquela hora ela não lembrava mais música nenhuma, mais nota nenhuma, e a única música que ela lembrou, ela tentou puxar ali, acho que foi um alecrim dourado, mas foi, assim, questão de 10 segundos, o retorno de uma idosa foi: que é? Tá pensando que a gente é criança? Então, é muito importante que uma abordagem com idosos tenha um elo de identificação com eles. Não tem como, precisa se preparar para essa visita. Precisa conhecer um pouco. Pergunta para os avós, faz uma pesquisa entre os idosos da sua família, o que é que eles gostam de ouvir. Nos 5 anos de visitas em hospitais, nós conhecemos muitas histórias, colhemos muitos depoimentos, histórias incríveis de pessoas comuns que alegraram o nosso coração, que nos emocionaram. Muitas vezes nós rimos juntos com o paciente, muitas vezes nós choramos. Eu sei, esse não era o objetivo das nossas visitas, mas às vezes acontecia, porque a emoção era grande. Psicanaliticamente, eu me faço uma pergunta, eu sugiro uma reflexão de por que os projetos com crianças são mais comuns do que os projetos voltados a idosos. Será que isso também não revela uma dificuldade que nós temos em lidar com a idade avançada? Será que isso tem a ver com a dificuldade que nós temos em lidar com a velhice dos nossos parentes e mesmo a nossa própria velhice? Culturalmente, nós estamos num país que não tem como negar que, infelizmente, a nossa cultura é a cultura da produtividade, é a cultura da beleza, dos padrões, e que os idosos muitas vezes são encarados como improdutivos. Infelizmente, a gente não tem uma cultura que liga a idade avançada com sabedoria. E eu acho que a gente precisa
muito mudar esse pensamento, porque talvez essa cultura, né, esse jeito da gente encarar a velhice e da gente pensar e não se preparar para ela é que talvez gere tantas demências, tantos problemas de saúde. Eu estou dizendo até como um depoimento pessoal. A minha mãe era uma pessoa que resistiu, sabe? Que resistia à idade. Ela entendia a idade avançada como limitações. E não é que isso não seja verdade, né? Porque realmente a idade vai chegando e as limitações chegam junto. Porém, psicologicamente, ela parou nesse lugar, nessa resistência. Minha mãe tem Alzheimer. Eu não estou dizendo que é por causa disso, mas eu entendo que o fato dela não ter se preparado para envelhecer com dignidade, com qualidade de ajudou a desenvolver o Alzheimer. Tanto medo que ela teve de ficar doente, ela adoeceu. Será que aquilo que a gente muito teme e faz de conta que não existe e não quer olhar, afasta, recalca, será que aquilo que a gente teme, de certa forma, um dia não vem à tona? Coisas pra gente refletir. Esse vídeo foi um pedido e uma sugestão da Yara Silva Alves. Ela é voluntária no Canto Cidadão. E ela me fez essa provocação do atendimento, que eu falasse um pouco sobre o atendimento aos idosos. Muito obrigada, Yara, pelo seu comentário. Ela fez um comentário no meu Instagram e que gerou esse vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.